Roberto acordou naquela segunda-feira como em qualquer outro dia. O despertador tocou às 6:30 da manhã. Ele apertou o botão de soneca 2 vezes antes de finalmente arrastar-se para fora da cama. A rotina era sempre a mesma: banho rápido, café preto sem açúcar, roupa social cinza ou azul marinho e a caminhada até o metrô. 38 anos de idade, solteiro, contador em uma empresa de médio porte. Uma vida que funcionava como um relógio suíço, precisa e previsível. Mas havia algo errado. Roberto não conseguia identificar exatamente o que, mas sentia como se estivesse vivendo no piloto automático, como se fosse um espectador da própria existência. Os dias se fundiam uns nos outros, numa massa uniforme e sem sabor. Ele cumpria suas obrigações, pagava suas contas em dia, mantinha seu apartamento limpo e organizado, mas no fundo, muito no fundo, sentia um vazio constante. Trabalho, casa, trabalho, casa. Fim de semana sozinho assistindo séries que mal prestava atenção. Conversas superficiais com colegas de escritório sobre o tempo ou o trânsito. Chamadas telefônicas quinzenais para a mãe, que sempre perguntava se ele estava comendo direito. "Sim, mãe, estou comendo bem", respondia automaticamente, sem pensar muito sobre o significado daquelas palavras. Foi numa quinta-feira à noite que tudo começou a mudar. Roberto estava particularmente exausto após um dia difícil no trabalho, lidando com relatórios atrasados e um chefe mal-humorado. Ao passar em frente a uma pequena cantina italiana que nunca havia notado antes, um aroma poderoso o atingiu como uma onda. Era o cheiro de molho de tomate fresco, manjericão, alho sendo refogado e pão saindo do forno. Sem pensar muito, empurrou a porta e entrou. O lugar era pequeno e acolhedor, com apenas 6 mesas e uma decoração simples, mas charmosa. O senhor italiano, de cabelos grisalhos e bigode generoso, o recebeu com um sorriso largo e o conduziu até uma mesa perto da janela. "Primeiro vez aqui, ragazzo?", perguntou o homem, com um sotaque carregado que tornava cada palavra uma pequena música. Roberto apenas acenou com a cabeça, ainda meio atordoado por ter entrado ali por impulso, algo completamente fora de seu padrão. "Deixa comigo, vou preparar algo especial para você", disse o italiano, piscando o olho e desaparecendo na cozinha antes que Roberto pudesse protestar ou pedir um cardápio. 20 minutos depois, um prato fumegante foi colocado à sua frente. Era um prato de massa fresca ao molho de tomate com manjericão, simples na aparência, mas com um perfume que fazia sua boca salivar instantaneamente. Roberto pegou o garfo, enrolou alguns fios de espaguete e levou à boca. Foi como se o mundo parasse. O sabor explodiu em sua língua. A doçura natural do tomate, a acidez na medida certa, o manjericão fresco trazendo aquele toque aromático, a massa al dente, perfeita. Roberto fechou os olhos involuntariamente e, pela primeira vez em anos, sentiu algo. Não era apenas prazer gustativo, era uma conexão profunda com o momento presente, uma sensação de estar verdadeiramente ali, vivo, existindo além da névoa cinzenta que havia se tornado sua vida. Ele comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a primeira e a última. Quando terminou, percebeu que tinha lágrimas nos olhos. O velho italiano voltou à mesa, viu a expressão de Roberto e apenas sorriu, dando um tapinha carinhoso em seu ombro. "Comida boa tem esse poder, meu filho. Ela nos traz de volta para a vida." Naquela noite, Roberto voltou para casa diferente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se presente em seu próprio corpo, consciente de sua respiração, dos seus passos, do vento frio da noite em seu rosto. A experiência daquela refeição havia aberto uma porta que ele nem sabia que existia. Nos dias seguintes, Roberto começou a prestar atenção na comida de uma forma completamente nova. Não era mais apenas combustível para manter o corpo funcionando, mas uma experiência sensorial completa. Experimentou o café da manhã com verdadeira atenção. O amargor do café, a textura crocante da torrada, a cremosidade da manteiga derretendo. Cada sabor era uma pequena revelação. Começou a explorar restaurantes diferentes, desde pequenas lanchonetes de bairro até estabelecimentos mais sofisticados.
Descobriu o prazer de um caldo quente em dias frios, a explosão de sabor de um tempero bem balanceado, a textura perfeita de um arroz soltinho. Cada refeição era uma aventura, uma oportunidade de sentir algo real. Seus colegas de trabalho notaram a mudança. Roberto, que antes almoçava um sanduíche qualquer em 15 minutos, sem levantar os olhos do celular, agora tirava uma hora completa para saborear sua refeição, experimentando pratos diferentes do restaurante self-service próximo ao escritório. Conversava com as cozinheiras, perguntava sobre ingredientes, demonstrava interesse genuíno. "Você está diferente, Roberto", comentou Marina, colega de departamento, durante um coffee break. "Mais presente, sabe? Mais animado." Roberto sorriu. Como explicar que havia descoberto que comer, verdadeiramente comer, com atenção e presença, era a única coisa que o fazia sentir realmente vivo? Como descrever aquela sensação de conexão com o momento presente que surgia a cada garfada consciente? Ele começou a cozinhar. Nunca havia sido um habilidoso na cozinha, mas agora sentia um chamado para entender de onde vinham aqueles sabores que tanto o tocavam. Comprou livros de receitas, assistiu a vídeos online, matriculou-se em um curso de culinária básica aos sábados pela manhã. As primeiras tentativas foram desastres memoráveis. Arroz queimado, feijão cru, carnes ressecadas. Mas mesmo nos fracassos, havia algo profundamente satisfatório no processo. O cheiro dos ingredientes, o som da cebola chiando na panela, a transformação gradual dos elementos em algo novo. Estava criando, estava participando ativamente de algo, não apenas observando a vida passar. Com o tempo, Roberto melhorou. Seus pratos começaram a ficar saborosos, depois deliciosos. Convidou a mãe para jantar em seu apartamento pela primeira vez. Ela chorou ao provar o frango assado que ele preparou, não apenas porque estava gostoso, mas porque finalmente via o filho presente, engajado, vivo. "Você estava tão distante, meu filho", ela disse, segurando sua mão sobre a mesa. "É como se você tivesse voltado." E era verdade. Roberto estava voltando. Através da comida, estava redescobrindo não apenas o prazer de estar vivo, mas também conexões humanas. Começou a organizar jantares para amigos que havia negligenciado. Encontrou comunidades online de entusiastas da gastronomia, fez amizade com donos de restaurantes e feirantes. Descobriu que não era apenas o ato de comer que o conectava com a vida, mas todo o universo ao redor da comida. As histórias por trás de cada prato, as tradições familiares transmitidas através de receitas, a química complexa que transformava ingredientes simples em experiências memoráveis. Era arte, era ciência, era cultura, era amor. Roberto começou a entender que aquele vazio que sentia não era pela falta de algo grandioso ou extraordinário em sua vida. Era pela falta de presença, de atenção, de conexão com os pequenos momentos que compõem a existência. Ele estava tão focado em cumprir obrigações e seguir rotinas que havia esquecido de realmente viver. A comida tornou-se seu portal de volta à vida. Não porque fosse a única coisa importante, mas porque foi através dela que reaprendeu a prestar atenção, a estar presente, a sentir. Cada refeição era uma prática de mindfulness, um exercício de gratidão pelos sabores, texturas e aromas que a vida oferecia. Claro, nem tudo eram flores. Houve momentos em que Roberto se pegou caindo em velhos padrões, comendo distraído em frente ao computador, mal notando o que estava mastigando. Mas agora tinha consciência disso e podia fazer escolhas diferentes. Desenvolveu seus próprios rituais. Antes de cada refeição, fazia uma pausa de alguns segundos, observava o prato à sua frente, sentia os aromas, agradecia silenciosamente pela oportunidade de nutrir seu corpo e sua alma. Era um momento sagrado em meio ao caos do dia. Seus fins de semana ganharam um novo propósito. Aos sábados, visitava feiras livres, conversava com produtores, escolhia ingredientes frescos com cuidado e carinho. Aos domingos, cozinhava pratos mais elaborados, experimentava receitas novas, às vezes chamava amigos para compartilhar suas criações. A vida de Roberto não mudou drasticamente em termos externos. Ainda era contador, ainda morava no mesmo apartamento, ainda pegava o metrô todos os dias. Mas internamente,
era um homem completamente diferente. Havia encontrado seu caminho de volta para a vida através do mais básico e essencial dos atos humanos: alimentar-se. Ele aprendeu que viver plenamente não significava necessariamente fazer coisas extraordinárias ou alcançar grandes realizações. Significava estar presente para os pequenos milagres cotidianos, o sabor de um tomate maduro, o prazer de preparar uma refeição com as próprias mãos, a alegria de compartilhar comida com pessoas queridas. Um ano depois daquela primeira visita à cantina italiana, Roberto voltou lá. O velho senhor o reconheceu imediatamente e o abraçou como um velho amigo. Enquanto saboreava novamente aquele espaguete ao molho de tomate que havia mudado sua vida, Roberto percebeu que não era a comida em si que o fazia sentir vivo. Era a atenção plena, a presença, a abertura para experimentar a vida em toda sua riqueza sensorial e emocional. A comida havia sido apenas a porta de entrada, o primeiro passo de uma jornada de redescoberta. E por essa porta, Roberto havia encontrado não apenas sabores deliciosos, mas a própria essência do que significa estar verdadeiramente vivo. Ele sorriu, levantou seu copo de vinho em um brinde silencioso a si mesmo, ao velho italiano, à vida e às suas infinitas possibilidades de conexão e presença. E então, com plena consciência e gratidão, continuou sua refeição, saboreando não apenas a comida, mas cada precioso momento de sua existência redescoberta.